Ela não sabia exatamente quando o bloqueio tinha começado. Só sabia que estava ali, pesando sobre os seus ombros e bagunçando a sua mente. A proposta de trabalho para a aula de storytelling parecia simples. Crie uma história com conexão emocional. Mas para ela, aquela frase parecia uma porta trancada sem maçaneta. Leu a proposta 1, 2, 3 vezes. Nada, nenhuma faísca. Ela tentou de tudo. Revisou os livros que tinha lido nos últimos meses como quem procura um tesouro entre páginas. Reassistiu cenas favoritas de filmes, procurou metáforas em séries, deixou playlists tocar de modo aleatório, esperando que alguma música, por um milagre, abrisse um portal criativo. Nada, nem um fiapo de ideia. Passou horas andando de um lado para o outro no pequeno apartamento. Todos os cômodos virando cenário de frustração. A geladeira tornou-se sua confidente. O sofá, testemunha. O prazo, um fantasma que assombrava cada vez mais perto. Era visível a preocupação que se instalava no peito. Por isso, decidiu sair de casa. Talvez a criatividade estivesse esperando por ela em algum canto do mundo. Assistiu a uma peça de teatro, torcendo para que as luzes do palco iluminassem alguma ideia em sua cabeça. No outro dia, visitou galeria de artes e ficou parada diante de pinturas abstratas, tentando encontrar ali algum significado oculto que pudesse transformar em narrativa. Caminhou pelo centro, observando gente indo e vindo, captando pedaços de conversas, expressões cansadas, risadas repentinas. Entrou em cafés que nem conhecia, só para ouvir histórias alheias de mesas vizinhas. Mas, mesmo assim, nada. Nada parecia bom o bastante. Nada parecia digno de ser contado. Quando voltou para casa exausta, tomou a decisão radical de abandonar o orgulho. Abriu o notebook, abriu o navegador e digitou o endereço do tão falado site, o ChatGPT. O robô, como ela mesma chamava. Estava pronta para pedir ajuda, pronta para admitir derrota. Os dedos pairaram sobre o teclado. Ela respirou fundo e travou. A vergonha bateu forte. Fechou o notebook com força, nervosa, quase ofendida com a própria ideia de precisar de ajuda, ainda mais de algo que nem era humano. Depois perambulou sem rumo pelo apartamento até finalmente se ver vencida pelo sono. Dormiu. Na manhã seguinte, o dia antes do prazo final, ela acordou com a sensação amarga de que não daria tempo. A luz entrava pela janela num calor que já anunciava o verão, mesmo sendo apenas 8 da manhã. Sem fome, sem ânimo, mas com um desejo estranho por coisas doces e geladas. Queria sorvete. Talvez o açúcar trouxesse algum alento pela falta de inspiração. Caminhou até a sorveteria, a 2 quarteirões de casa. Escolheu 2 sabores sem pensar muito e sentou-se nos bancos externos, deixando o sol bater no rosto. Foi então, entre uma lambida distraída e outra, que seus olhos se prenderam a uma cena do outro lado da rua. Havia uma senhora elegante, talvez perto dos 60, que esperava no ponto de ônibus. Em alguns segundos, um senhor da mesma faixa etária, vestido de terno e gravata, saiu do fórum e a avistou. Ela também o viu, e ambos sorriram aquele sorriso que antecede reencontros que o tempo quase apagou, mas não conseguiu. Ele andou a calçada devagar. Parecia que não acreditava no que estava vendo, e quando se aproximou, a abraçou. Só de olhar, dava para saber que era um abraço de saudade, aquele que se guarda por anos. Então, o senhor e a senhora começaram a conversar com uma intimidade acanhada, cheia de gestos que revelavam histórias que a aluna de storytelling só podia imaginar. Do banco da sorveteria, ela observava como quem assiste a um filme. O sorvete derretia entre seus dedos, mas ela nem percebia. A imaginação correu solta. Seriam ex-namorados?
Amigos que nunca se declararam? Talvez colegas de juventude que a vida afastou? Em um certo momento, ela viu o homem ajeitar uma mecha de cabelo da mulher, colocando-a atrás da orelha num gesto tão delicado e ao mesmo tempo tão natural. Em seguida, a mulher estendeu o telefone para ele e ele digitou algo. Provavelmente seu número. O ônibus chegou. Eles se abraçaram mais uma vez, hesitantes em se despedirem. Depois ela subiu. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando o veículo se afastar, nitidamente reflexivo e esperançoso antes de seguir em direção oposta. O ponto de ônibus ficou vazio, mas algo dentro da estudante, não. Ela olhou para o sorvete quase líquido em sua mão e, pela primeira vez em dias, sentiu uma fagulha. Uma história. Levantou-se, jogou o resto no lixo e caminhou de volta para o apartamento com passos rápidos, quase ansiosos. Finalmente sabia o que contar. A inspiração tinha vindo não dos livros, nem das séries, nem das artes, mas da vida que acontece quando a gente simplesmente olha. E era isso. Ela tinha uma história. E era boa o bastante.